Nós vamos proceder à leitura, Josué, capítulo 1, versículo 5, quinto versículo em diante. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Que o Senhor possa nos ajudar, dar compreensão, discernimento, entendimento, para poder falar das coisas dele, não nossas. Josué, para quem não conhece, era um jovem judeu que eles eram um dos que estavam credenciados para entrar na terra que Deus tinha prometido a Israel desde a saída do Egito. Logo depois da morte de Moisés, ele assumiu esta incumbência. Aqui, nesta leitura que nós acabamos de ler, nós lemos o primeiro mandamento de Deus a Josué, depois que Moisés, o grande dirigente de Israel, do Êxodo, havia sido morto. Esforço e ânimo pronto para adquirir confiança e andar na retidão do Senhor, sem desvios para os lados, com cuidado diligente, nem para a esquerda, nem para a direita. Condição para ser conduzido por onde for, os caminhos retos do Senhor. Não se apartar da palavra de Deus. Meditação em todo momento é a senha para ser próspero e alcançar objetivos nos caminhos por onde andar, observando com todo cuidado o que está escrito. Esta ordenança deveria ser cumprida com esforço, com ânimo, destemido e sem espanto, porque quando o Senhor está no comando, não há nada o que temer. Amém? O Senhor fala que Josué não ia acumular fracassos se ele obedecesse os roteiros que o Senhor primariamente passou a ele. Isso serve para nós. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Palavras do Senhor. Não se apartar da palavra, a meditação cuidadosa, em conformidade com as ordenanças e obediência, o êxito e a bem-aventurança na sua vida é certa. Amém? Amém. Amém. Decepção deve ser com desobedientes, com quem não conhece ao Senhor, não nos nossos caminhos e nas nossas ações, na obediência ao Senhor. Ainda que em coisas que você considere muito minúsculas, muito pequenas, sem muita expressão que possamos exercer ou aparecer, devem sempre ter a mão aprovadora de Deus. Qualquer decisão, qualquer exercício, pois elas
te tornam valiosos diante de Deus. E acrescentando a afirmação divina, para enfrentar as mais provadoras das provas que você pode ter na sua vida, até o final, o dia que o Senhor te chamar. Com pequenas obediências, nós nos preparamos para os grandes embates da vida, para as grandes decisões. Não pense que, se você não for obediente em pequenos detalhes que o Senhor te orienta, cuidadosamente, qualquer desvio que for, nas decisões mais solenes, você vai ter problemas. Enfrentar as mais provadoras e ter condição para elas. Porque essa derivação de esforços e bom ânimo sempre, segundo as orientações escriturísticas, por todo o tempo, também reflete todas as ações durante o tempo da nossa obediência. O fazer reflete no nosso ser, quem somos. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Qualquer lugar, qualquer obra. Amém, irmãos? Amém. Se a condição é para ter esse sucesso, não te desvie, medite nela dia e noite, certamente, ainda por onde quer que andares, o Senhor estará junto em todo o tempo, em todas as ações. Nossos caminhos e atitudes, pensamentos, sempre devem ter aprovação do Altíssimo. Paulo diz aos Filipenses 4:7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? Amém. Por completo. 1 Tessalonicenses 5:23, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Percebe que a orientação a Josué foi que fidelidade em tudo, em todo momento, em todas as ações. Josué, o antes assistente de Moisés, demonstrava vocacionado desde jovem, e a companhia com Moisés era um hábito. Josué, na sua juventude, andava ao lado do homem de Deus sem ninguém mandar. Vamos ver algumas atitudes de Josué para você poder entender por que o Senhor falou a Josué e especificamente, assim como o Senhor pode falar para você de forma específica. Para cada um de nós, o Senhor dá uma incumbência da eleição. Veja a característica deste jovem. E eu quero que na leitura de cada característica você observe onde você pode se enquadrar. Amém? Amém. Vamos à primeira. Porque os vocacionados para a obra do Senhor têm atitudes visíveis. Durante a vida, antes da chamada, observam os eleitos, são próximos do seu futuro, prontos para ser chamados. Isto é, aptidão. Você tem que estar apto para o momento que for chamado. E falava o Senhor face a face com Moisés, como qualquer que fala com seu amigo. Amém? Perceba aí na transparência. O jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. A tenda era onde Moisés ficava. Sempre ele estava rodeando por perto da tenda. Ele era companheiro. E levantou-se Moisés com Josué
seu servidor, e subiu Moisés ao monte de Deus. Moisés e Josué. Ele era obediente e fez Josué como Moisés lhe dissera. Então, quando o Senhor chamou Josué, ele já tinha o hábito de acatar o que era passado para ele. Entre os jovens do Senhor, ele foi o escolhido. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhido, selecionado para a missão nobre. Esses são os nomes dos homens que Moisés enviou para espiar aquela terra. E Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Só ele e Calebe tiveram visão de Deus quando visitaram a terra por 40 dias. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida, porque só eles creram que o Senhor era mais forte do que os inimigos com toda a força aparente que tinham. Foi o escolhido entre todos da nação. Josué, filho de Num, que estava diante de ti, ele ali entrará, fortalece-o, porque a ele fará herdar Israel. Disse isso o Senhor a Moisés. Conhecia os escritos do Senhor, e veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, e ele e Josué, filho de Num. Era um jovem sábio, e Josué, filho de Num, foi cheio de espírito e sabedoria, porquanto Moisés tinha posto sobre ele as suas mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nós vemos uma sequência de característica que este jovem tinha para o Senhor lhe dar uma missão. Interessante que até o pai dele ficou conhecido por causa dele. Esses atributos voluntários que Josué fez dele um jovem condicionado para Deus, para que pudesse fazer dele um homem capaz de exercer missão final e entregar aquele povo à terra prometida. Deus mostrou que a obediência voluntariosa traz compromissos memoráveis. Quando você, meu irmão e irmã, se apronta para servir ao Senhor, Ele vai te dar missões memoráveis. O Senhor ensina que cumpre as suas promessas mediante a nossa fidelidade esperada. Cumprimento das determinações de Deus e promessas com seus êxitos estão ligados com a obediência, invocação, busca e oração. Se você ora, busca, bate, as portas se abrem, o caminho é encontrado e você recebe. Amém? Cumpra essas ordenanças para o Senhor fazer essa obra em você. Iniciativa que devemos ter é a manifestação externa, pronta para Deus, para poder trabalhar segundo as suas vontades na nossa obediência. Como Deus vai ouvir se nós não oramos, não nos aprontamos, e como Deus vai nos usar se nós não agirmos? Certo? O Senhor vai cumprir tudo que Ele determinou, assim como Ele trouxe seu povo de volta, Ele vai cumprir entre nós o que tem de cumprir em cada um de nós. E nós podemos pensar se nós estamos usando o tempo, remindo o tempo, ou desperdiçando o tempo, que o Senhor poderia estar fazendo um bom uso, melhor, do que tem feito na vida de cada um de nós nesta noite. O que nós vemos que no livro de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, Moisés registra como Deus conduziu o seu povo fora do Egito, da escravidão e do sofrimento. Enquanto Josué aparece como o homem
que introduziu na terra da bendição. Tanto na saída do Êxodo, com Moisés, como na entrada de Josué, envolveu uma milagrosa participação de águas que nós vamos observar. A primeira, nós sabemos que quando eles estavam saindo do Egito, o Mar Vermelho se abriu. E depois, na entrada, depois que atravessaram o Jordão, o Rio Jordão também se abriu. Nós vemos em Josué 4, vamos à leitura. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passássemos como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passássemos, para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Amém? Abra em Salmo 114, que você vê a recordação do salmista dos dois eventos que Deus fez no meio do seu povo. Salmo 114. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário e Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu. O Jordão voltou atrás, os montes saltaram como carneiros, e os outeiros como os cordeiros. Que tivesse tu, ó mar, que fugiste, e tu, ó Jordão, que voltaste para trás. Nós vemos aqui um cântico, lembrando do milagre que Deus fez. Cada um de nós devemos ter na nossa vida sempre um cântico do que Deus tem feito em cada um de nós. Depois desse novo evento milagroso, os israelitas deram conta que Deus estava com Josué, assim como estava com Moisés. Parece-me, irmãos, que é sempre assim. Depois de um grande milagre, aumenta-se o temor e a consideração. Josué 4,14. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no, como haviam temido Moisés todos os dias da tua vida. No entanto, os povos vizinhos se apavoraram de temor e convertiam em realidade quem era o Deus de Israel. Josué 5:1. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o Jordão, desde o lado do Jordão ao ocidente, todos os reis dos cananeus que estavam no pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, e diante dos filhos de Israel, até que passassem, desfaleceu-se o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Eu quero que você compare os dois textos que nós lemos. Para os judeus, esse milagre do Senhor aumentou o temor deles. Para os inimigos, os ímpios, o milagre de Deus fez com que eles tremessem. Sempre assim. Se aumentarmos temor ao Senhor pela obra que Ele faz em nós, quem vai tremer são os ímpios. Se nós não tivermos temor com o que o Senhor faz conosco, quem vai crescer sobre nós serão os ímpios. Sempre é assim. Perceba isso. Enquanto o temor de Deus, gerado nos seus filhos, aumenta a sabedoria, nos estranhos de Deus reduz a insignificância e a tremedeira. Sempre assim, quanto mais o Senhor executa nos seus filhos a sua obra, todos os que conhecem passem a ser temerosos. Pelo fato de Josué e Calebe não terem perdido o dorso das promessas de Deus, quando entraram na terra para espiar, eles não se curvaram diante das forças e do poder aparente dos homens. No entanto, os outros 10 temeram e contaminaram todo o povo para destituí-los dos objetivos pactuados desde a saída do Egito. Tinham tido conhecimento que a saída do cativeiro era para chegar num lugar determinado e que poderiam viver bem. Interessante que o Senhor deu até o endereço para onde eles iam
e quem estava no posse da terra com seus nomes. Êxodo 3:8. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu e do eteu e do amorreu, do perezeu, do eveu e do jebuseu, esses 7 povos. Eles sabiam de onde estavam saindo, sabiam quem ia encontrar e sabiam o que Deus ia fazer. Bastava apenas crer e operar. Hoje nós sabemos do que o Senhor tem para nós. Basta para nós, irmãos, na nossa fé, operar a obra que o Senhor tem prometido para nós. Amém? Amém. Interessante é que pela primeira vez nós falamos de fé com endereço. Deus mostrou para eles o caminho, bastava eles obedecer com fé. Assim como o Senhor mostra para nós, Jesus, o caminho, e onde nós vamos um dia, basta obedecer com fé, porque o endereço nós temos. Amém, amém, irmãos? Nós não sabemos, não somos desconhecedores para onde vamos. Nós sabemos o que o Senhor tem prometido para nós. Basta nós seguirmos o caminho, sermos obedientes como Josué fez no que o Senhor propôs para ele. E isso não é diferente de nenhum de nós. Não estamos aqui, irmãos, sem saber para onde vamos. Temos uma terra prometida também. Temos promessas do Senhor. Enquanto estamos para chegar, precisamos ter comportamento desde já de Josué e Calebe. Porque não se comportar na fé, e quem não se comportar na fé, não entrará no reino de Deus. Pode estar no meio do povo de Deus, mas vai perecer no deserto. Pode participar de reuniões, ser membro de igreja, pode ser várias coisas que te levam no caminho de um crente cristão e mais alguma coisa relacionada aos filhos de Deus. Mas se olhar para o mundo e curvar-se a ele, vai permanecer no deserto daqui. A orientação é: siga o Senhor, obedeça o Senhor, seja fiel ao Senhor. Pelo fato da maioria parecer encarar sua trajetória de vida neste mundo, e nós temos a maioria das pessoas que encaram a trajetória de vida neste mundo, ela é formada e amoldada no sistema dos homens, e procuram colocar você lá também. É preciso que constantemente avaliemos a nossa conduta e comportamento, e comprovemos assim, de fato, se estamos confirmados no Senhor. Cada dia é uma fé que temos que ter, irmãos. Cada dia é uma luta que temos que vencer. Cada dia é um dia. E cada dia é uma vitória que o Senhor nos apresenta. Amém. Até o dia final. Amém. Cada um deve avaliar o que anda direcionando suas atitudes. Cada um de nós devemos direcionar nossas atitudes e avaliar. É o que te faz sentir em paz quando você faz. Amém? Amém. É o que te faz sentir seguro e saber-se seguro que está no caminho do Senhor quando você executa. Ter a certeza na sua consciência que através da sua diligência o Senhor está no comando da sua vida. Amém. Então você tem paz, tem segurança e tem conforto, que o Senhor vai te levar. Você não vai olhar pela estrutura dos inimigos, você vai olhar pelo Deus que você tem, porque você está obediente a Ele. Amém. Isso Deus quer de você. Por exemplo, um exemplo bem pobre, irmãos, para todos entenderem. Coisa simples da vida. Por um acaso, se você vai numa festa comum, e lá pelas tantas dessa festa começa a tocar um tipo de pagode, como que você vai agir? Você continua na festa ou educadamente você se retira e volta para sua casa com a sua família? Você precisa perceber o que te move por instinto e o que te atrai por satisfação. Certo? Se você tem hábito de se retirar de lugares inconvenientes, sem fazer força alguma, ou se esses lugares te dão um certo prazer, ainda que momentâneo. Essas pequenas satisfações, quando nós comentamos de pequenos exercícios, identificam o caminho sério de cada um de nós. O caminho do Senhor. Qualquer desvio para a esquerda ou para a direita
nós vamos ter a percepção que não agrada quem nos encaminha. Como mensageiros do Senhor, você passa a ter noção de detalhes que antes você não percebia. Coisas que poderiam ser ridículas e que parecia nada demais, na sensibilidade de Josué, você vê que a fidelidade, ela imprime em você um caminho que agrada ao Senhor 100%. Não por força, por obrigação, mas por dever e contentamento. Amém? Imaginar que a vida de cada um de nós é uma travessia e que precisa ser compreendida à luz da confiança. Porque quando você perde a confiança, para onde você vai? Sem confiança, Josué não fazia nada disso. Sem confiança, Josué não ia atravessar o Jordão, porque assim que os sacerdotes com a arca puseram o pé na água do Jordão, a água se estancou. Então, enquanto todo o povo passou, a água se estancou. E depois pegaram pedras e colocaram como um memorial que o Senhor tinha feito um grande milagre na vida deles. Para não esquecer, nós temos memória fraca, irmãos. Nós não colocamos memoriais nas obras que Deus tem feito em nós. Algumas delas nós nem percebemos. E, porventura, se não percebemos, como vamos agradecer? Nós precisamos identificar as obras memoráveis que Deus nos faz. A obra da vida, a obra das bênçãos, a obra da proteção, a obra de nos livrar do mal, de proteger nossa família do mal. Nossa vida deve ser sempre colocada de Ebenezer, de até aqui o Senhor nos ajudou. Assim nós vamos ter mais satisfação de agradar o nosso protetor, o nosso Senhor. Amém. Então, quando essa travessia, ela fica compreendida à luz do entendimento, nós vamos ter confiança em Deus e assumir cada vez mais os compromissos do reino de Deus, porque aquele dia se aproxima. Não vamos temer o homem, vamos olhar para o Senhor. Não vamos olhar para o tempo, nós vamos cegar com fé, nós vamos plantar com fé. Precisamos de exercer a fé no nosso caminho. A manifestação de fé de Josué foi isolada junto com Calebe. Não é a multidão que caminha no caminho da fé. É caminho isolado, irmãos, que tem que abrir discussão. Josué e Calebe, se você for ver toda a história, eles tiveram que abrir discussão e defender, porque o povo queria apedrejá-los. Quando eles defenderam a proposta de seguir em frente, o povo quis apedrejá-los. Mas eles não olharam para as pedras pelo rancor dos seus próprios irmãos. Eles olharam da promessa desde a saída do Egito. Quando você entendeu o caminho do Senhor no dia da sua conversão, você tem que olhar para o dia da sua conversão e ver a proposta que você assumiu com Deus, para o caminho que Ele ia te levar. Às vezes nós esquecemos. Porque todo o povo esqueceu e começou a lamentar, blasfemar e fazer coisas indecentes de dizer por que nós saímos do Egito. Mostrar arrependimento de ter saído do mundo. Como vamos caminhar arrependidos? Como vamos caminhar sem ânimo, desanimados? Então eles tinham um comportamento, esses dois homens, que lhe acompanharam para onde puder certificar que a quem eles serviam. Onde eles estavam, certificavam que estavam com o Senhor. Devemos, irmãos, saber que o Senhor tem compromissos na sua palavra e Ele não falha. O mundo falha. Os homens falham quando nos prometem as coisas. Maldito o homem que confia no homem, mas abençoado é o homem que confia em Deus. Amém. Porque o Senhor não esquece e não falha com seu compromisso. E em nos estimular quando colocamos nossas vidas em suas mãos. E de comprovar com atitudes que lhe foram exigidas para poder ter sucesso e transpor o desafio do seu Jordão.
Josué estava comprometido com essa causa. E nas suas atitudes, ele comprovou que era capaz para ser chamado por Deus. Se você, que está aqui hoje, já saiu do seu Egito há um longo tempo, já atravessou o Mar Vermelho e tem boas memórias dele, sem molhar os seus pés, agora está no caminho para o deserto. Teve duas condições no deserto: aqueles que pereceram toda uma geração e aqueles que chegaram e atravessaram o Jordão. Qual é o seu Jordão como um homem salvo, como uma mulher salva? Qual é o seu Jordão que está diante de você para ser atravessado? E quais têm sido as motivações e respostas diante dos desafios apresentados para serem encarados para poder atravessar o Jordão? Irmãos, a travessia, ela deve ser segura quando ela é feita na base da confiança das promessas de Deus. Amém? Amém. No nosso texto de Josué capítulo 1, nós vamos ver agora o versículo 10 e 11. Então Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passaremos este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Perceba a leitura, a forma que Josué fala com o povo. Ele não coloca dúvidas, porque esta palavra dele era a palavra embasada em ordenanças do Senhor. Amém? Amém. E ele diz assim: passai pelo meio do arraial e dê ordens para que o povo ajeitasse e fizesse provisão de alimento, para que em 3 dias eles pudessem assumir a terra das promessas de Deus. Quando nós estamos certos e seguros do caminho da entrada que nós temos no Senhor, nosso tipo de compromisso, nossa forma de se compor, ela tem essa postura decidida. Você que está aqui nesta noite, se você tem medo do caminho que você está, ao invés de ter temor ao que te protege no caminho, você deve ter medo, deve ter o seu medo trocado pela coragem, a coragem que Josué teve, pelo esforço sabedor de que Deus está conosco. Amém? Uma boa semana para todos nós. Que você possa entender, ainda em oração, toda a compostura desse sermão para ser aplicado nas nossas vidas. Amém. Amém.